Dr. Rômulo Fernandes. Eu espero que a gente possa trazer esclarecimentos da melhor forma possível aqui na bancada da Rádio Povo FM. E alguns ouvintes já estão aqui curiosos, atrás de saber o tema, também nos parabenizando por termos elegido este debate ao ar, né? Temas jurídicos. Acho importante, né, doutor Rômulo, debater temas jurídicos no rádio. E eu gostaria de ouvir do senhor mesmo o nosso tema de estreia que foi selecionado e a importância de debater isso no rádio. Bom, Max, a gente sabe, né, a população sabe, particularmente aquelas pessoas que têm sido vítimas desse golpe, que bancos e financeiras têm inserido descontos de seguros e empréstimos nos contra-cheques e correntistas de diversos bancos. Então, essas pessoas têm sido vítimas, na verdade, de empréstimos falsos, de seguros contratados que as pessoas não têm conhecimento, simplesmente colocam no contra-cheque ou diretamente descontado nas suas contas correntes. E isso tem gerado uma perda para a população, tem gerado um estresse, tem gerado várias e inúmeras ações judiciais que são ajuizadas semanalmente por vários escritórios a respeito desse tema. Então tem sido um tema tão recorrente que nós julgamos que é necessário dar um esclarecimento à população para se proteger melhor desse tipo de situação. E também para reclamar, estamos aqui também para reclamar. Ok, nós já recebemos uma pergunta da ouvinte Marta Régia, lá da Barra Nova. Ela pergunta: como saber se uma financeira é confiável? O advogado do Dr. Rômulo traz alguma dica? Sim, uma financeira ela é confiável se ela apresentar a você um contrato escrito no qual você vai assinar e você vai levar uma cópia para você ficar com ele em casa. Porque o que mais tem acontecido é que essas financeiras, elas têm resolvido tudo por telefone. E aí está a minha primeira reclamação. Como é que o Banco Central aceita contratos feitos por telefone? Ora, se alguém liga para meu telefone, pode ser o meu telefone, e outra pessoa da minha família atende, e diz sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, depois faz uma montagem dos meus sims e dos meus nãos, e monta um áudio como se eu tivesse contratado ali um seguro ou um empréstimo. Mesmo que não seja a minha voz, eles fazem essa montagem e consideram aquilo ali como uma assinatura eletrônica. Já imaginou? Isso não existe, isso é uma coisa absurda. Em país nenhum do mundo isso existe, só no nosso Brasil. Então essa é a minha primeira reclamação. Então, se você quer saber se uma financeira é confiável, vá pessoalmente no balcão, lá no atendimento, e assine um contrato cuja cópia você leve para casa também. Porque você vai poder ler, você vai poder compreender o que está escrito, e se for necessário, se alguma coisa estiver acontecendo diferente do que está escrito, você tem como recorrer, tem como buscar seus direitos. Ok, nós estamos recebendo outra pergunta, só que aqui o ouvinte não se identificou. Ele pergunta sobre golpes que são costumeiros ocorrer. Quais os golpes financeiros mais comuns que acontecem no Brasil? Olha só, meu filho. Os golpes mais comuns têm acontecido contra correntistas e contra pensionistas e aposentados do INSS. Como é que tem sido feito esse golpe? Financeiras pegam os dados da pessoa, ali eles conseguem comprar esses dados de funcionários de bancos, funcionários de empresas que controlam os aposentados, ali controlam os dados desses aposentados, né? Não estou dizendo, por exemplo, nenhuma empresa em particular, mas, por exemplo, funcionários públicos, né? Eles têm um órgão que controlam ali os dados dos aposentados. Então, funcionários de má fé fazem downloads, né? Copiam esses dados e vendem essas informações para essas financeiras. Então, com contra-cheque, com cópia de contra-cheque, com tudo, eles conseguem uma senha eletrônica, acessam seus dados e fazem um empréstimo em seu nome como se você estivesse concordando numa ligação. E sem nenhum contrato formal, sem você tomar ciência, eles inserem no seu contra-cheque ou na sua conta corrente um desconto de seguro que você não contratou. Pior ainda, quando fazem empréstimos,
na sua conta, no seu contra-cheque, esse dinheiro não cai na sua conta bancária e você começa a ser descontado no seu contra-cheque. Então, esses golpes são os mais comuns. É o que aparece mais no dia a dia dos escritórios de advocacia. Muito bem. 10 horas e 51 minutos, estamos conversando com o Dr. Rômulo Fernandes. Dr. Rômulo Fernandes é advogado, ele atua na cidade de Caicó, também existem outras extensões e tem clientes em várias cidades da região. Hoje estamos falando sobre um tema muito importante, que é essa questão dos golpes financeiros. Estamos recebendo outra pergunta do ouvinte Geraldo, lá do bairro Nova Descoberta. Ele pergunta: o que fazer, o que eu devo fazer se eu cair em algum golpe como esse? Mas antes disso, como eu posso evitar cair em outro? Bom dia, Geraldo. Geraldo, para evitar cair em golpe, a melhor coisa a fazer é quando você for fazer um empréstimo, que às vezes a gente vai fazer empréstimo e é natural que todo mundo pode precisar fazer um empréstimo. E quando você for no seu consignado, lá na sua agência, fazer o seu empréstimo, depois que ele pegar ali a senha, aquela senha que vem no seu contra-cheque, antes de entregar a cópia do contra-cheque para eles, porque eles ficam com a cópia, a original é seu, você risca lá aquele espaço onde tem a sua senha. Rabisca ali para que posteriormente, quando terminar de fazer o seu pagamento do empréstimo, ninguém pegue lá os seus dados com aquela mesma senha e eles consigam renovar sem o seu conhecimento. Aliás, a renovação do empréstimo, Max, também é outro golpe. E já foi naquela financeira que você já confiou inicialmente, levou seus dados bancários, levou ali sua conta corrente, levou sua senha. Eles anotam a sua senha no documento, na cópia do seu documento, e isso não pode. A senha ela é pessoal. Então, se eles pedirem para depositar a senha, você dê a senha, mas logo em seguida, quando terminar, você rabisque para que eles não tenham acesso posteriormente. Então, é muito importante que você proteja a sua senha. Então, esse é o golpe mais comum. Então, é ir pessoalmente nessas agências, evitar fazer contratos por telefone e não confiar naquelas pessoas que estão ligando para você, mesmo que se apresente com seu nome, com seus dados, com tudo, dizendo que sabe tudo, que você já foi lá e que o banco está oferecendo uma renovação. Não acredite, faça pessoalmente. Eu sei que hoje, atualmente, né, de uma maneira geral, a informática, né, tem deixado muito mais fácil todas as atividades. Então existem vários bancos, né, que se dizem totalmente eletrônicos, né, como o Nubank, entre outros. Mas é exatamente no desenrolar, né, no crescer da tecnologia que também crescem os golpes. E as pessoas que são aposentadas normalmente não acompanham o ritmo do desenvolvimento tecnológico. Por essa razão, eu aconselho você, se precisa fazer empréstimo, vá lá na sua financeira de sua confiança. E quando precisar renovar, você vá lá pessoalmente também, tá certo? Agora, o que fazer diante de um golpe? Inicialmente, procure a própria agência que está ali patrocinando o golpe, que você considera golpe, né? Ou que algo está a esclarecer. Procure pessoalmente e tente resolver. Se não conseguir resolver, eu lhe garanto, 99,99% das vezes você não consegue resolver, procure um profissional, procure um advogado da sua confiança, para que ele possa ajuizar uma ação contra essa entidade financeira, para que devolva a você em dobro tudo o que descontou e pague a você danos morais. E é aí que entra parte do nosso tema. Danos morais. Max, depois que essas indústrias, né, financeiras entenderam que é muito bom, é muito lucrativo dar golpe na população com empréstimos e seguros que não foram contratados de verdade, e os juízes, há cerca de 10, 15 anos atrás, começaram a efetivamente a embarrear isso com pesadas multas, né, com pesados danos morais. Os procuradores, os advogados dessas entidades criaram uma tese para deixar os juízes constrangidos na hora de conceder o dano moral. Criaram a tese de que havia uma indústria dos danos morais. E o que acontece com isso? Alguns juízes ficam constrangidos de conceder o dano moral. O juiz se sente satisfeito, né? Acha que cumpriu ali a sua parte
Isso também faz parte do que eu vim reclamar aqui em rádio, né? Porque pessoalmente a gente fala e às vezes não tem resultado. A gente fala com o juiz, a gente conversa, explica, tanto nos autos como pessoalmente. A gente debate e discorda das opiniões muitas vezes, às vezes concorda. Mas a verdade é a seguinte: hoje o judiciário está constrangido com essa tese de que há a indústria dos danos morais. Na verdade, não há indústria dos danos morais. O que há é uma tese de defesa dos bancos e das financeiras para constranger os juízes a não conceder danos morais que realmente satisfaçam ali o cliente e repudie, dê uma demonstração de repúdio às instituições financeiras que estão lucrando altíssimo, né? Muito dinheiro em cima de aposentados e em cima de correntistas. Veja, para cada 10 mil golpes desses, para cada 10 mil pessoas que o banco ali conseguiu colocar um seguro que não foi pago, descontar um seguro no contra-cheque do camarada sem ele ter recebido o seguro, digo, sem receber um empréstimo, o seguro e etc., 5, 10, 15 deles vão procurar a justiça. Ora, se um banco consegue arrecadar mensalmente uma média ali de, vamos supor, mensalmente ele consegue arrecadar uma média de 300 mil reais com esses descontos indevidos, mas paga 50 de danos morais porque alguns juízes determinaram esse valor. É lucrativo manter esse ilícito. É lucrativo manter essa atividade ilícita que afeta gravemente os mais pobres. E por que afeta gravemente os mais pobres? Porque são exatamente as pessoas menos informadas, são exatamente as pessoas que procuram mais empréstimos. É claro que a pessoa que tem lá 10 mil reais de salário, 10 mil reais de pensão, 7 mil reais de pensão do INSS, que é o limite hoje, né, 7 mil, também pega empréstimo. Mas muito mais pega o trabalhador comum, a pessoa que ganha 2 mil, 2.500 reais para baixo. Então esses são os menos preparados, são os menos formados. Então, para o banco, é bom arrecadar 200, 300 mil reais por mês com essas atividades ilícitas e pagar 50 mil por mês, em média, de danos morais. Está errado. Aqui em Caicó nós tivemos exemplos disso, Max. Há pouco tempo atrás, há cerca de 1 ano e meio atrás, né, nós tivemos o resultado agora. Há 1 ano e meio atrás, um magistrado aqui das pequenas causas, o magistrado que estava nas pequenas causas aqui em Caicó, o que estava, mas saiu, né? Ele entendia que dano moral era 500 reais. Vários processos em que ele dava 1.000 reais e vários processos que ele não deu dano moral nenhum. Apenas determinou que fosse feita a devolução do dinheiro pelo banco. Quer dizer, reconheceu o ilícito, reconheceu que não havia contrato e determinou apenas a devolução do valor de maneira simples, nem sequer em dobro conforme determina a lei. Então o que acontece? Nós temos que entrar com recurso. E graças a Deus, pessoas com mais preparo, pessoas com mais humanidade, pessoas com mais visão do todo, que estão nas instâncias superiores, né, nas câmaras superiores de juizados, né, de recursos, aumenta lá o dano moral de 500 reais para 3 mil. Às vezes o cara deu zero de dano moral, zero de dano moral, reconheceu o ilícito, mandou devolver e deu zero de dano moral. Aí recorre, aí dá 5 mil, mas olha o tempo que passa. O coitado do cidadão que procurou o escritório de advocacia, que podia ter resolvido as pequenas causas em 6 meses, 4 meses, passa 2 anos para receber o valor devido de dano moral. Então, é uma reclamação minha. Os juízes precisam entender que essa negligência com o dano moral aviltante, um dano moral insuficiente, ele estimula o ilícito, estimula a atitude de má-fé dos bancos e financeiras, aumentando a sobrecarga de processos no próprio judiciário. O judiciário é vítima da tese da defesa dos bancos e financeiras e que há uma indústria dos danos morais. Não há indústria. O que existe, na verdade, é um ilícito que está institucionalizado dentro das nossas financeiras, dentro dos nossos bancos. E não são apenas alguns não, Max. Recentemente ganhamos e recebemos da Caixa Econômica. Várias vezes ganhamos e recebemos da Caixa Econômica. Qual tipo de ilícito? O cidadão vai abrir uma conta poupança numa lotérica, a lotérica dá um documento para ele assinar a abertura da conta e ali também está uma dobradinha, ou seja, uma venda dobradinha de um seguro de vida que o cara não contratou, não queria, nem sabia que existia.
Aí o que é que o cara da lotérica diz? Deposite no mínimo R$50. Aí o coitado do correntista lá, do cidadão, abre a poupança, deposita no mínimo R$50. Quando vai uma semana depois, só tem R$5 lá. Por quê? Porque R$45 era, na verdade, o seguro de vida que ele contratou sem saber. Ganhamos aí várias ações desse tipo. Quer dizer, eu não vou citar o nome de qual é, mas está acontecendo dentro da nossa Caixa Econômica através das suas lotéricas. Da mesma forma, ganhamos o Santander. Ganhamos do Banco do Brasil. Quer dizer, não são apenas instituições fracas, não. São grandes instituições que estão inchando o seu orçamento com grandes lucros feitos em cima de uma população carente. Então o judiciário precisa abrir a mente e saber que está na hora de aplicar realmente danos morais severos contra essas instituições fortes em favor do cidadão que está sendo ali enganado. Então, doutor Rômulo, resumindo, a causa disso é a necessidade da pessoa que está tentando contratar este serviço e também a falta de instrução e, atrelado a isso, a questão do objetivo de lucrar por parte dos bancos e financeiras e baseado também numa, vamos dizer assim, numa omissão por parte da justiça? Não chega a ser uma total omissão, mas é uma omissão parcial e principalmente um receio, o medo de estar alimentando uma falsa indústria dos danos morais quando ele aplica o dano moral. Então, se o cidadão teve ali um contrato que não foi feito por ele, cujo valor está sendo descontado do seu contra-cheque, tirando de um salário mínimo R$300 por mês, quer dizer, é quase 25% do que o cara recebe. Isso é uma coisa grave. E uma instituição do outro lado que está patrocinando esse tipo de coisa é uma instituição bilionária. Aí por que dá apenas R$500 de dano moral? Então a gente sabe que esses bancos, tendo inúmeros, milhares de casos similares e apenas um ou outro entrando na justiça, quando eles pesam na balança, é bom fazer essa atividade ilícita para o orçamento deles, para o resultado financeiro do banco. Então, o judiciário precisa fazer pesar fortemente sobre o patrimônio dos bancos esse tipo de atitude. Então, uma atitude dessa, se o banco lucrou ali R$500 e for aplicado uma multa severa de R$10.000, para o banco não é nada, Max. Para o banco não é nada, mas para o cidadão é. Agora, quando o cidadão passa 6 meses, 8 meses trabalhando, lutando no judiciário, para receber R$300 que foi descontado indevidamente do seu contra-cheque, e R$300 faz falta para o cidadão. Faz falta. E o juiz não dá nada de dano moral, apenas manda devolver os R$300, aí como é que fica a situação? O juiz, ele está desestimulando o cidadão a procurar defender os seus direitos. O juiz não está combatendo o ilícito das financeiras. O juiz não está combatendo os ilícitos dos bancos. Ele está desestimulando o cidadão a procurar o seu direito na justiça. Ou seja, é como ele estivesse dizendo assim, fique na sua calado, aceite, não venha para cá perturbar não. É isso que está acontecendo na verdade. Mas quando ele aplica uma multa severa, ninguém está pedindo multa de 100 mil, ninguém está pedindo multa de R$1 milhão, ninguém está pedindo uma multa de 200 mil, pelo amor de Deus. Não, porque na própria lei diz que o dano moral, a multa aplicada por isso, não pode enriquecer a outra parte. Não pode enriquecer. Então, mas também não pode ser tão suave a ponto do banco não sentir o peso da mão da justiça. Tem que ter um equilíbrio, então. Tem que ter um equilíbrio. Poxa vida, para um cidadão passar ali 6 meses perdendo 1/3 do seu pagamento, indevidamente. Aí ele teve descontado, vamos supor, R$1.500, indevidamente. Esse cidadão recebeu os R$1.500, resolve o problema dele? Não. Recebeu de volta só o que era dele. Um dano moral de 5, 7 mil reais já deixaria esse cidadão satisfeito em saber que foi feita justiça. Mas o cara dá R$500 de dano moral, quer dizer que um cidadão, a moral de um cidadão só vale R$500, enquanto que o banco está fazendo isso com milhares de pessoas ao mesmo tempo, o mesmo tipo de golpe, lucrando milhares de reais que vão conseguir somar e dar milhões de lucro ao ano. Muitos não procuram a justiça, não procuram um advogado. Não procuram, por quê? Porque se sentem desestimulados. E o advogado sério,
ele não vai fazer isso só porque foi descontado 10 mil do cliente, não. Se chegar descontado só R$200, R$150, o advogado tem que entrar, ele tem que empurrar para dentro, porque ele tem que confiar que a justiça vai ser severa contra o banco e vai aplicar ali um dano moral coerente. Agora, é claro que se o cidadão teve lá R$300 de desconto só, e o juiz aplicar apenas a devolução, quanto é que o advogado vai receber pelo resultado do seu trabalho? O resultado do trabalho do advogado vai gerar um prejuízo para o cliente, porque o cliente recebeu R$300 de volta e teve que pagar ali 30%, 20% para o advogado. No final das contas, o cliente ficou com menos do que efetivamente recebeu. E por isso que o juiz ele não pode ficar constrangido diante dessa tese de que há uma indústria dos danos morais. Não há indústria dos danos morais. Isso é apenas uma tese da defesa das financeiras e dos bancos para que constranja o juiz a não pagar, não determinar o pagamento de um dano moral que efetivamente faça a diferença na relação que houve ali desenvolvida, desenrolada e que mostrou o ilícito por parte da financeira. É muito importante, Max, e que a gente possa compreender. Não se busca um dano moral exacerbado. Não se busca um dano moral acima daquilo que seria razoável. O que se deseja é que o cliente, né, o cidadão que foi ali buscar o seu direito, buscar de volta aquilo que foi tomado sem o seu conhecimento, sem sua autorização, seja ressarcido pelo valor que foi descontado e que a instituição financeira seja punida, condenada a pagar um dano moral que efetivamente faça a diferença. Então essa aqui é a minha reclamação. O nosso judiciário em Caicó não estava até pouco tempo, nós não estamos falando da gestão atual, que está lá o nosso doutor Antônio Vilaça, que chegou há pouco tempo da terceira vara. Nós ainda não podemos dizer qual é a postura dele em relação a essa tese da defesa dos bancos e financeiras, porque ele tem pouco tempo lá, mas até então o nosso juizado especial aqui de Caicó não estava agindo à altura na condenação dos danos morais nesse assunto. Muito bem, agora são 11h08. Estamos já nos encaminhando para a parte final do nosso programa e, consequentemente, do nosso quadro, mas também estamos recebendo outras mensagens, inclusive um áudio. Vamos reproduzir esse áudio. A ouvinte não quer se identificar, mas ela não fala o nome dela no áudio, não tem problema. Então vamos ouvir. Na Rádio Povo. Agi bem que você tá pago 12 meses lá, eu não vou me identificar não. 12 meses eles ficam botando em você, faça renovação de 300 e pouco, você volta aos 30 meses de novo e ainda vem descontado R$45 dentro do seu empréstimo. Menina, pergunto o que é que a pessoa faz para resolver esse problema, porque eu sou uma pessoa que tem um benefício. Aí caí na lábia deles, fiz empréstimo lá e pronto. O que me aconteceu, que eu só tive R$400 do meu dinheiro. Pergunto, doutor, a você, senhor advogado. Bom dia, né? Não sei qual é o nome da senhora, mas percebe que é uma aposentada, né, do INSS. É natural que haja ali um constrangimento, não queria se identificar, mas um bom dia para a senhora. Procure um advogado da sua confiança, leve os seus papéis, leve a cópia do contrato, vá até o seu advogado de confiança. Aqui em Caicó nós temos ótimos advogados que trabalham no juizado e advogadas também. Somos um povo muito bem informado. Aqui em Caicó, a advocacia é privilegiada, né? A população é privilegiada e tem uma advocacia bem formada. Então procure seu advogado de confiança, leve seu assunto a ele, com certeza ele vai ter uma resposta à altura para a senhora. Muito bem, nós temos também outra mensagem. Bom dia, meu colega disse que a mulher dele não saiu de Caicó, fizeram um empréstimo no nome dela em São Paulo. O Bradesco falou que vem descontado, eu já mandei ela procurar um advogado. Ou seja, tudo isso constata, doutor Romulo, que esse golpe existe e que é verdade. Exato. Então, que bom, né, que você propôs esse tema, Max.
Essa proposta do tema foi muito feliz, porque mostra que é algo que está acontecendo, está no meio do povo, né? E se Deus queira que algumas pessoas do judiciário estejam ouvindo para perceber como esse assunto é sensível e que está afetando a nossa população. Veja, a pessoa não sai de Caicó, mas ela fez um empréstimo lá em São Paulo. Procure seu advogado, minha filha. Aliás, oriente realmente sua amiga lá para procurar um advogado de confiança dela, para que ela possa efetivamente ter ali os seus direitos ressarcidos. Então é nisso que eu estou falando. Os bancos estão fazendo isso, as financeiras estão pintando e bordando nesse tema. Por quê? Porque o judiciário não dá uma punição, não dá uma condenação adequada nos danos morais. E eu repito a situação. Não existe a indústria dos danos morais. O que existe é apenas uma tese de defesa deles para constranger o juiz a não condenar as financeiras num dano moral que faça realmente a diferença e diminua esse número de ilícitos. Muito bem, 11h11. Doutor Rômulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse nosso tema de estreia já aí aquecendo, né, as dúvidas, os esclarecimentos dos nossos ouvintes que sempre se manifestam, até porque são casos que ocorrem todos os dias no nosso país. Microfone à disposição para suas considerações finais e renovar o convite para a próxima semana, doutor. Muito obrigado, doutor Rômulo Fernandes. Eu agradeço, Marcos Flávio, agradeço a Rádio Povo, né, 87,9 FM aqui em Caicó. É realmente um prazer estar aqui na bancada com você. Você sempre propõe temas interessantes, né, que eu acho que isso é devido até mesmo ao contato que você tem com seus ouvintes, né? Você é um dos nossos radialistas que mais tem ali pessoas que o procuram, que gostam de se comunicar contigo. Estamos sempre à disposição, né? Sempre à disposição para ajudar quando for necessário. Se a rádio ou alguma pessoa tiver alguma dúvida e precisar falar conosco, estamos à disposição para ajudar, esclarecer. E se não pudermos resolver, se não soubermos resolver, porque advogado, senhores, advogado é que nem médico, cada um tem sua especialidade. Então, às vezes a gente é consultado, sabe esse assunto, doutor? Não, eu não sei, mas eu sei quem pode resolver seu problema e eu indico com maior tranquilidade qualquer pessoa que chegar com o seu assunto. A gente, se não resolver, se não for da nossa bancada, da nossa área de resolver, a gente indica um colega. E acredite, nós também temos recebido esse tipo de indicação de colegas, de clientes que chegam até eles e que eles não são da área. Então é um prazer e estou sempre à sua disposição.